Meu nome é Lúcia e aos 58 anos eu acreditava ter uma única missão na vida: garantir a felicidade do meu filho, Rafael. Viúva há quase uma década, todo o meu esforço, meu suor e cada centavo que economizei foram pensando nele. O dinheiro que meu falecido marido, João, deixou era para minha segurança na velhice, um colchão de tranquilidade para os anos que viriam. Mas quando Rafael chegou em casa com os olhos brilhando, de mãos dadas com Amanda, sua noiva, e anunciou que iriam se casar, aquele dinheiro mudou de propósito. Tornou-se a chave para realizar o sonho do meu menino. Eles queriam uma festa de contos de fadas, um sítio com um lago, decoração com flores nobres, um buffet farto e um fotógrafo renomado. Amanda vinha de uma família que gostava de ostentar e ela fazia questão de dizer que o casamento precisava ser inesquecível. Eu via os olhos do meu filho, repletos de amor e do desejo de dar a ela o mundo. Em meu coração de mãe se derretia. "Nós não temos como pagar por tudo isso, mãe", ele me disse certa noite, a frustração em sua voz. E foi ali que tomei a minha decisão. "Deixe comigo, meu filho. Você terá o casamento que merece." Foram R$ 47.000. R$ 47.000. Praticamente tudo que eu tinha. Eu via a preocupação nos olhos de algumas amigas, os olhares de soslaio de Amanda quando ela achava que o arranjo de flores não era suficientemente grande, mas eu ignorava tudo. Aquilo não era um gasto, era um investimento na alegria do meu único filho. No grande dia, meu coração explodia de orgulho. O sol beijava o gramado verde do sítio. Meu filho no altar parecia um príncipe e a noiva um espetáculo. Eu olhava para os convidados, para a festa impecável que meu sacrifício havia comprado e sentia que cada centavo havia valido a pena. Eu mal podia esperar pelo discurso dos noivos, pelo momento em que meu filho agradeceria publicamente e celebraria o início de sua nova vida. Eu só não imaginava que, naquelas palavras que ele estava prestes a dizer, estaria a maior humilhação da minha vida. A cerimônia foi linda, exatamente como Amanda havia planejado. Chorei baixinho quando vi meu Rafael colocar a aliança em seu dedo. O amor estampado em seu rosto era a recompensa por todo o meu esforço. Durante a festa, fiz questão de circular entre as mesas, agindo como anfitriã perfeita. Recebi abraços de tios e primos, elogios sobre como tudo estava impecável. "Você se superou, Lúcia", dizia uma tia. "Que festão, hein? O Rafael merece", comentava um amigo da família. Cada elogio era uma pequena medalha de honra que eu prendia em meu peito. Eu me sentia flutuando. Os pais de Amanda, Valdemar e Eunice, mantinham na distância polida. Eles me cumprimentaram com sorrisos que não alcançavam os olhos, agradecendo pela festa como se eu fosse uma fornecedora de serviços e não a mãe do noivo. Eunice, em particular, desfilava pelo salão com seu vestido de grife, fazendo questão de apontar para os amigos os detalhes mais caros da decoração. "Olha, querida, as orquídeas que eu sugeri. A Lúcia fez um esforço para conseguir." Eu a ouvi cochichar. A palavra esforço dita de uma forma que a fazia soar como o sacrifício de uma pobre coitada. Eu engoli em seco e continuei sorrindo. Aquela noite não era sobre mim, era sobre meu filho. Rafael e Amanda pareciam felizes. Dançaram, riram, tiraram fotos. Em alguns momentos, meu filho vinha até minha mesa, me dava um beijo estalado na bochecha e dizia: "Tá tudo perfeito, mãe. Obrigado." E essas pequenas migalhas de atenção eram o suficiente para me manter nas nuvens. Eu vi o orgulho no olhar dele, o jeito que ele olhava para a esposa, e sentia que meu dever estava cumprido. Eu o havia criado, educado, e agora o havia entregue em um altar, com a festa mais linda que meu dinheiro pôde comprar. A sensação era de dever cumprido, de um ciclo que se fechava com chave de ouro. O momento mais esperado da noite chegou. O DJ anunciou que os noivos fariam um discurso. Meu coração acelerou, preparei meu lencinho pronta para as lágrimas de alegria que certamente viriam. Rafael pegou o microfone, a mão entrelaçada na de Amanda. Ele parecia nervoso, mas feliz. Agradeceu a presença de todos,
dos amigos que vieram de longe, dos familiares. Tudo corria como esperado. Quero fazer um agradecimento especial, ele disse, e meu corpo se enrijeceu de expectativa. As pessoas que tornaram este sonho possível. Ele olhou em volta e por um segundo seus olhos cruzaram com os meus. Eu sorri, esperando. Foi quando Amanda se aproximou do microfone, como se tivesse ensaiado aquela parte. Ela lançou um olhar para a mesa onde os seus pais estavam sentados. Queremos agradecer do fundo do nosso coração, disse ela com a voz embargada de uma emoção que agora sei que era pura performance, aos meus pais, Valdemar e Eunice. Sem o apoio financeiro e o bom gosto deles, nada disso seria possível. O salão aplaudiu. Olhei para o meu filho, esperando que ele me defendesse, que corrigisse aquele absurdo. Mas ele não fez. Ele sorriu e continuou de onde ela parou. É verdade, meus sogros foram incríveis. Eles viram o nosso sonho e disseram: deixem com a gente. Eles arcaram com tudo. Cada detalhe, cada flor, cada prato que vocês estão comendo esta noite. Eles nos deram este presente de casamento inesquecível. O ar fugiu dos meus pulmões. O barulho dos aplausos se tornou um zumbido distante. Ele não estava apenas omitindo meu sacrifício. Ele estava apagando. Estava transferindo o mérito, o meu suor, as minhas economias de uma vida inteira para os pais ricos da noiva. Vi o sorriso triunfante de Eunice, o aceno de cabeça presunçoso de Valdemar. Meu filho, o meu Rafael, diante de 200 convidados de toda a nossa família, não apenas me escondeu, ele me substituiu. Ele me transformou numa figurante na festa que eu paguei. Naquele momento, o amor incondicional no meu peito começou a dar um lugar a um sentimento novo, frio e cortante como um caco de vidro. Eu permaneci sentada, paralisada, enquanto os aplausos ecoavam pelo salão. Cada palma batida era um tapa no meu rosto. Eu vi as pessoas sorrindo, levantando suas taças para os generosos sogros e sentia o meu mundo desmoronar em câmera lenta. Minha irmã, Célia, sentada ao meu lado, pegou minha mão por baixo da toalha da mesa. A mão dela tremia de raiva. Lúcia, eu não acredito nisso, eu vou até lá. Ela sussurrou, o rosto vermelho de indignação. Eu apertei sua mão com a pouca força que me restava. Não, Célia, não faça nada. Eu não podia suportar um escândalo. A humilhação já era pública. Um barraco a tornaria inesquecível. Busquei o olhar do meu filho, uma última vez. Uma súplica silenciosa para que ele olhasse para mim, para que fizesse um sinal, qualquer coisa que indicasse que aquilo era um erro terrível, uma piada de mau gosto. Mas ele não olhou. Seus olhos estavam fixos em Amanda e em seus pais, que agora se levantavam para um abraço em grupo, posando para as fotos. Naquele flash das câmeras, eu vi a nova família dele sendo formada. E nela, eu era apenas um fantasma na mesa ao fundo. Eles não apenas me omitiram, eles me fotografaram sendo omitida. Eu não conseguia mais respirar aquele ar, o cheiro das flores que eu escolhi, o sabor do espumante que eu paguei, tudo se tornou enjoativo, venenoso. Levantei-me, minhas pernas parecendo feitas de chumbo. Ninguém notou minha saída, exceto Célia, que me olhou com uma preocupação profunda. Eu apenas balancei a cabeça e me dirigi para a saída dos fundos, passando pela cozinha onde os funcionários do buffet trabalhavam freneticamente, alheios ao drama que se desenrolava no salão. Encontrei Rafael perto da mesa de doces, rindo de uma piada com um de seus padrinhos. Puxei-o delicadamente pelo braço, levando-o para a varanda, para longe dos ouvidos curiosos. A noite estava fria e o frio parecia vir de dentro de mim. Rafael, que discurso foi aquele? O que significou tudo aquilo? Ele parou de sorrir. O rosto dele se fechou e, pela primeira vez naquela noite, ele pareceu irritado. Mãe, por favor, não comece. Não vamos estragar a noite com um drama, tá? A palavra drama me atingiu como um soco. Drama? Eu te dei todas as minhas economias, Rafael. Eu te dei o dinheiro da minha segurança, do meu futuro.
E você sobe naquele palco e diz para 200 pessoas que os pais da sua noiva pagaram por tudo? Isso não é drama, é crueldade. Ele suspirou impaciente, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Mãe, a senhora não entende. Isso é política. O pai da Amanda vai me arrumar um cargo na empresa dele. Eu preciso causar uma boa impressão, mostrar que a família dela é importante. Eles precisavam desse reconhecimento público. Ele baixou a voz como se estivesse compartilhando um segredo de negócios. Foi uma troca, um agrado pelo meu futuro. A senhora quer o melhor para o meu futuro, não quer? E então ele disse a frase que selou seu destino e o meu. Pense assim: a senhora investiu no meu casamento e eu estou investindo na minha carreira. No fim, todo mundo sai ganhando. É só dinheiro, mãe. Um dia, quando eu estiver bem de vida, eu te devolvo cada centavo. Só dinheiro. Aquelas 2 palavras ecoaram no vazio que se formara dentro de mim. 47 mil reais. O suor de uma vida inteira de trabalho com meu falecido marido. O meu sono tranquilo. A minha dignidade. Para ele era só dinheiro. Naquele instante, o véu do amor maternal incondicional se rasgou. O menino que eu criei, que eu amei mais que a mim mesma, não estava mais ali. Em seu lugar, havia um homem que eu não conhecia. Um estranho ambicioso e calculista. A dor no meu peito não diminuiu, mas ela começou a se cristalizar, a se transformar em algo sólido, frio e perigosamente afiado. Eu olhei nos olhos dele e toda a minha magoada deu lugar a uma calma assustadora. Você tem razão, meu filho. Eu disse, minha voz surpreendentemente estável. Agora eu entendo. Entendo perfeitamente o valor que as coisas têm para você. Eu me virei e fui embora. Não voltei para a festa, não me despedi de ninguém, caminhei pelo estacionamento de Brita, o som dos meus passos a única companhia. Cada passo era uma promessa silenciosa. Ele me humilhou por 47 mil reais. Eu faria com que ele entendesse o verdadeiro preço de cada um daqueles centavos. Os dias que se seguiram ao casamento foram um borrão de silêncio e dor. Meu telefone tocava com as chamadas de Rafael e a tela se iluminava com suas mensagens. Mãe, a gente precisa conversar. Não fica assim, foi um mal-entendido. Estamos indo para a lua de mel, mas a gente se fala na volta. Eu ignorei cada uma delas. Não havia mal-entendido. Havia uma escolha e ele a tinha feito. Enquanto eles postavam fotos sorridentes em alguma praia paradisíaca, cortesia dos sogros, eu estava em casa, de luto pelo filho que eu havia perdido. Mas meu luto não era passivo. Era um luto que se transformava, dia após dia, em uma armadura. A primeira coisa que fiz foi ir ao banco. Pedi ao gerente uma cópia de toda a documentação do investimento que fiz no futuro do meu filho. Saí de lá com uma pasta cheia, não de memórias, mas de provas. Provas da minha loucura, mas também a matéria-prima da minha vingança. Quando Rafael e Amanda voltaram da lua de mel, uma semana depois, demoraram mais 3 dias para aparecerem na minha porta. Chegaram num fim de tarde, bronzeados e sorridentes, trazendo uma caixa de bombons finos, como se isso pudesse adoçar o veneno que me fizeram engolir. Mãe, que saudade, disse Rafael, tentando me abraçar. Eu me mantive rígida, e ele recuou, sem graça. Nós viemos para conversar, para acertar as coisas, disse Amanda, com um tom que soava mais como uma ordem do que como um pedido de desculpas. Eu os convidei para entrar e sentar. Servi um copo d'água para cada um em silêncio. Deixei que eles falassem primeiro. A narrativa era a mesma que Rafael havia usado na festa. Uma necessidade estratégica, um gesto político para agradar o sogro e garantir seu futuro. Eles falavam como se eu fosse uma sócia de negócios que precisava entender uma manobra corporativa e não uma mãe, cujo coração eles haviam pisoteado. Quando a torrente de desculpas esfarrapadas terminou, eu apenas assenti. Eu entendo a estratégia de vocês.
eu disse, minha calma os pegando de surpresa. E por falar em investimentos e futuro, tem um pequeno detalhe sobre o presente de casamento que eu gostaria de discutir. Fui até minha estante e peguei a pasta que havia trazido do banco. Voltei para a mesa e, com um movimento deliberado, espalhei 3 documentos na frente deles. O primeiro era o contrato de empréstimo do banco, no valor exato de R$47 mil. O segundo era uma cópia da escritura de um pequeno terreno na Praia Azul, um único bem de valor que eu e o pai dele havíamos conseguido comprar, o lugar que sempre prometi que seria dele um dia. O terceiro era uma carta do banco, datada da semana anterior, o aviso de vencimento da primeira parcela. Rafael olhou para os papéis, a testa franzida em confusão. "O que é isso?" "Isso, meu filho", eu disse, apontando para o contrato. "É a origem dos R$47 mil. Eu não tinha esse dinheiro guardado. Para dar a vocês a festa dos sonhos, eu precisei fazer um empréstimo. E para o banco me emprestar uma quantia tão alta, eu precisei dar uma garantia. Meu dedo deslizou do contrato para a escritura do terreno. O seu futuro." O bronzeado de Rafael pareceu desaparecer instantaneamente. Amanda regalou os olhos, a boca entreaberta em choque. Você o quê?" Ela sussurrou. "E este terceiro papel?" Continuei, empurrando o aviso de cobrança na direção deles. "É a primeira parcela, que aliás já está atrasada. Eu não paguei." Olhei diretamente nos olhos do meu filho e, pela primeira vez, ele não desviou o olhar. Ele estava preso pelo horror. "Você me disse, Rafael, que era só dinheiro e que um dia você me devolveria. Pois bem, o um dia chegou mais cedo. O banco está esperando. E já que o futuro terreno de vocês está em jogo, me parece que os maiores interessados em quitar essa dívida são vocês. Não acham?" A armadilha estava montada. O presente que eles tão facilmente doaram a outros agora tinha um preço. E a conta estava na mesa. O silêncio na sala foi quebrado por um som agudo e incrédulo. Foi uma risada, mas sem humor algum, vinda de Amanda. Ela olhou dos papéis para mim, os olhos faiscando de uma fúria que eu nunca tinha visto. "Isso é uma piada, não é? Você fez isso de propósito? Isso é baixo, Lúcia, é chantagem." O Dona havia desaparecido, substituído pelo veneno em seu tom. "Você nos deu dinheiro e agora nos acorrentando com ele? Como pode hipotecar o que era do Rafael por direito sem ao menos nos consultar?" Eu a encarei, a calma no meu rosto sendo o contraponto perfeito para o seu descontrole. "O direito dele, Amanda, só existiria no futuro. Um futuro que eu sacrifiquei para dar a vocês o presente que tanto queriam. Eu não chamo de chantagem, eu chamo de consequência. Eu ofereci o dinheiro, vocês o gastaram. Eu ofereci meu amor, vocês o humilharam. Agora eu lhes apresento a fatura." Rafael, que até então estava pálido e mudo, finalmente encontrou a voz, ecoando a indignação da esposa. "Mãe, a Amanda tem razão. Por que a senhora não nos falou sobre o empréstimo? A gente podia ter feito diferente, um casamento menor." "Um casamento menor?" Repeti, e desta vez foi a minha vez de rir, um som seco e amargo. "Ah, meu filho, nós dois sabemos que um casamento menor nunca foi uma opção para sua noiva. E eu avisei sim. Avisei que estava dando tudo o que eu tinha. Vocês é que estavam ocupados demais escolhendo o sabor do bolo para se importarem com os detalhes da origem do dinheiro. Acharam que ele brotava em árvores no meu quintal?" A lógica fria do meu argumento os desarmou. A raiva deles começou a se transformar em algo muito mais primitivo. Pânico. Amanda pegou a notificação do banco, os olhos correndo pelos números. "A parcela é de quase R$2 mil", ela exclamou horrorizada. "E com os juros do atraso? Meu Deus, Rafael, isso vai sujar o nosso nome."
Como você vai começar no emprego novo com uma dívida dessas aparecendo no seu CPF? A preocupação dela não era comigo nem com o terreno. Era com a imagem, com a fachada de sucesso que eles haviam construído sobre a minha ruína financeira. A solução óbvia surgiu na mente de Rafael, e ele a verbalizou com a ingenuidade de um menino. Amor, e se a gente falasse com os seus pais, eles podem nos ajudar a pagar, é só uma parcela. Amanda se virou para ele como se ele tivesse sugerido atear fogo no próprio corpo. Você enlouqueceu, Rafael. Contar para os meus pais? Contar que a festa deslumbrante que eles acham que pagaram foi, na verdade, financiada por um empréstimo que a sua mãe fez em cima de um lote de praia? Que papelão! Que humilhação! Eu nunca mais poderia olhar na cara deles. O horror dela não era moral, era social. Era o medo de ser desmascarada, de ter seu status rebaixado. Ela preferia dever ao banco a dever a verdade aos pais. E ali, eles se viram presos. Aterrissaram na ilha da realidade e descobriram que não havia pontes. Não podiam me pagar, pois não tinham dinheiro. Não podiam pedir aos pais dela, pois isso destruiria a grande mentira que era o pilar de sua nova vida. E não podiam simplesmente ignorar, pois o futuro que eles tanto prezavam, o terreno na Praia Azul, seria engolido pelo banco. Derrotado, Rafael se virou para mim. A raiva, a indignação, tudo havia desaparecido, substituído por um desespero puro. Mãe, o que a gente faz agora? A gente não tem esse dinheiro. Eu me levantei, recolhendo os papéis da mesa e os colocando de volta na pasta. A reunião havia terminado. Isso, meu filho, eu não sei. Na festa vocês me disseram que eram ótimos com estratégias e reconhecimento público. Sugiro que usem esses talentos para encontrar uma solução. Caminhei até a porta e a abri para eles. O banco costuma ter pouca paciência. E eu descobri que a minha também acabou. A primeira parcela do empréstimo foi paga com o dinheiro que eles haviam ganhado de presente de casamento de outros parentes. Mas a comemoração durou pouco, pois a sombra da segunda parcela já pairava sobre eles. A vida de luxo e aparências que Amanda tanto prezava começou a ruir, peça por dentro. Para manter a fachada diante dos pais dela, eles eram forçados a um teatro de prosperidade. Mas, a portas fechadas, a realidade era outra. Começaram os cortes secretos. O plano de TV a cabo mais caro foi cancelado, os jantares em restaurantes da moda foram substituídos por macarrão instantâneo. E cada pequena compra de Amanda era recebida com um olhar ansioso de Rafael para o extrato bancário. A tensão entre o casal recém-casado era palpável. Eu não precisava ser uma mosca na parede para saber. Eu via nos ombros caídos de Rafael, nas raras e protocolares visitas que ele me fazia, sempre sozinho. Ele vinha com a desculpa de saber se eu precisava de algo, mas seus olhos suplicavam por uma trégua, uma solução mágica que eu não lhe daria. Amanda, por outro lado, parou de vir completamente. Para ela, eu era a personificação do problema, a arquiteta da sua miséria secreta. A união que deveria ter sido solidificada pelo casamento dos sonhos estava sendo corroída pela dívida gerada por ele. O grande trunfo de Rafael, o emprego na empresa do sogro, revelou-se outra gaiola dourada. Valdemar, o sogro, cumpriu a promessa, mas com uma dose de humilhação. Rafael não foi nomeado gerente ou diretor. Ele começou como um assistente júnior no departamento comercial. Na minha empresa, todos começam de baixo, provando seu valor, Valdemar disse em um almoço de domingo, com um ar de grande magnata. O salário era modesto, mal cobria as despesas do apartamento alugado e, somado à parcela do empréstimo, deixava-os no vermelho todos os meses. Meu filho estava preso,
trabalhando sob o chicote de um homem a quem ele publicamente atribuiu uma generosidade que nunca existiu. Tudo para manter uma mentira que o estava sufocando. Enquanto eles se debatiam em sua teia, o destino me entregou a próxima peça do meu jogo. Numa manhã, recebi uma correspondência oficial da Prefeitura da Praia Azul. Era um comunicado sobre um novo plano diretor para a região, informando sobre a aprovação de um gigantesco projeto de um resort de luxo e um condomínio de alto padrão, exatamente na área adjacente ao meu terreno. O comunicado falava em desapropriações, mas também em uma valorização imobiliária sem precedentes para os lotes que permanecessem. O pequeno terreno, que valia talvez R$60 mil quando o hipotequei, poderia facilmente valer 5, talvez 10 vezes mais em 1 ou 2 anos. Eu li a carta 3 vezes. Um sorriso lento, o primeiro sorriso genuíno em semanas, brotou em meu rosto. O terreno não era apenas a herança de Rafael. Agora era um bilhete de loteria. O pagamento mensal daquele empréstimo não era mais apenas uma dívida. Era a aposta que eles precisavam continuar pagando para sonhar com o prêmio. Eu guardei a carta em minha gaveta. Eu não diria uma palavra a eles, mas eu sabia que as notícias no mercado imobiliário voam. Em uma ligação casual para minha irmã Célia, mencionei como quem não quer nada. Você viu que interessante? Parece que aquela nossa prainha sem graça vai virar um novo balneário de luxo. Eu sabia que, como um rio, a informação encontraria o seu curso. E quando chegasse aos ouvidos de Rafael e Amanda, o desespero deles para salvar aquele terreno se transformaria em uma obsessão febril. A notícia chegou a Rafael exatamente como eu previ, através de um primo, numa ligação eufórica. Cara, você tá sabendo? Aquele terreninho da sua mãe na Praia Azul vai virar ouro. Estão construindo um resort do lado. Você tá rico e não sabe. Desliguei o telefone, imaginando a cena do outro lado da linha. A euforia inicial, a corrida para contar a Amanda e então o soco gelado da realidade no estômago. A fortuna estava trancada a 7 chaves e a chave era um boleto de R$2 mil por mês que eles mal conseguiam pagar. O sonho e o pesadelo se tornaram a mesma coisa. A pressão sobre Rafael tornou-se insuportável. Amanda, que antes se queixava dos luxos perdidos, agora falava do terreno com uma obsessão febril. Rafael, você não entende. É a nossa chance de sair do buraco, de ter a vida que a gente merece. Você tem que fazer alguma coisa. Fale com sua mãe, implore, se ajoelhe se for preciso. Mas você não pode deixar ela perder aquele terreno. A ganância havia substituído o pânico e meu filho estava no epicentro dessa tempestade. Não demorou para ele aparecer na minha porta de novo. Desta vez, não havia raiva ou arrogância em seu olhar. Havia apenas o desespero nu e cru de um animal acuado. Mãe, por favor, ele começou, a voz embargada, antes mesmo de entrar. A senhora soube do terreno, do projeto do resort? É a nossa chance, mãe. O futuro dos seus netos. A gente pode vender um pedaço para pagar o empréstimo, ou a senhora pode tentar um acordo com o banco. Ele despejava as palavras, tropeçando nelas, a mente trabalhando a 1000 por hora para encontrar uma saída. Meu coração de mãe vacilou por um instante. Vê-lo assim, tão quebrado, era uma tortura. Mas então, a lembrança da sua voz na festa dizendo "é só dinheiro" ecoou em minha mente e fortaleceu minha espinha. A vingança não era só canição, era uma lição. E a lição ainda não havia sido aprendida. Que interessante você se preocupar tanto com o futuro dos meus netos agora, Rafael. Mas a sua lógica está falha. O terreno ainda é meu. A dívida está no meu nome. Se eu não pagar, eu perco a propriedade e vocês perdem a chance de vocês. É simples. Ele abriu a boca para protestar, mas eu continuei. Você quer um acordo? Ótimo. O acordo é o boleto de vence todo dia 15. A responsabilidade moral por essa dívida é sua. Se quer garantir o seu futuro, comece a assumir a responsabilidade pelo seu presente. Fechei a porta para qualquer negociação. Eu não era mais o seu porto seguro. Eu era o banco. Sem saída, Rafael tomou a única atitude que lhe restava.
a humilhação. Em seu trabalho, ele tentou abordar o sogro, Valdemar, para pedir um adiantamento ou um aumento, sem, claro, revelar o motivo real. Ele me contou isso meses depois, a vergonha ainda fresca em sua voz. Ele havia ensaiado um discurso sobre novas responsabilidades e custos inesperados. Valdemar o ouviu com um sorriso paternalista e a resposta foi um tapa de luva de pelica. Calma, meu rapaz, acabou de chegar e já está pensando em aumento? A vida não é uma festa, ele disse com uma ironia cruel que ele mesmo não percebeu. Vocês gastaram uma fortuna naquele casamento. Agora é hora de apertar os cintos, aprender a viver com o que ganham. É assim que se constrói caráter. Rafael teve que engolir em seco e agradecer pelo conselho. Ele estava sendo forçado a aprender sobre responsabilidade financeira com o homem para quem ele mentiu sobre finanças, tudo para salvar um prêmio que estava escorrendo por entre os seus dedos. Naquele momento, ele me disse, um novo sentimento começou a brotar no seu peito, ao lado da vergonha e do desespero. Um profundo ressentimento por seus sogros. A aliança que ele tanto prezou no dia do casamento começava a se mostrar como a corrente que realmente era. A estratégia de Lúcia de vazar a informação sobre a valorização do terreno funcionou melhor do que o esperado. A notícia se espalhou como fogo em palha seca pela família. Para Rafael e Amanda, a situação passou de desesperadora para insuportável. Eles não estavam mais apenas tentando evitar a perda de uma herança. Estavam assistindo a um bilhete de loteria premiado queimar em câmera lenta, 1 centímetro por mês a cada parcela do empréstimo. A obsessão de Amanda atingiu níveis alarmantes e, com isso, seu próximo plano tomou forma. Um plano muito mais sombrio e perigoso. A intriga chegou até mim através de uma ligação de minha irmã Célia, a voz dela embargada por uma preocupação genuína. Lúcia, você não vai acreditar no que eu ouvi. A prima da Eunice me ligou. Parece que o Rafael não está bem de saúde. Ela disse que a Amanda está desesperada, contando para a família que ele descobriu um problema sério no coração e vai precisar de um tratamento caríssimo, que o plano de saúde não cobre. Por 1 milésimo de segundo, o mundo parou e meu coração de mãe saltou pela boca. Um pânico gelado tomando conta de mim. Mas a sensação durou apenas um instante, sendo substituída por uma fúria fria e calculista. Era mentira. Eu sabia que era mentira. Rafael havia passado na minha casa 2 dias para deixar umas compras e, apesar do estresse evidente em seu rosto, ele estava perfeitamente saudável. Eles haviam cruzado uma nova fronteira. Usar a saúde, o medo mais sagrado de uma mãe, como ferramenta para um golpe financeiro. Aquele não era mais um ato de ingratidão. Era uma monstruosidade. Eu precisava confirmar. Precisava ouvir a mentira da boca dele. Esperei algumas horas, compondo meu papel, e então liguei para o meu filho. Forcei minha voz a soar trêmula e apavorada. Meu filho, é a mamãe. A Célia me ligou. Ela me contou uma história horrível sobre você, sobre o seu coração. Pelo amor de Deus, Rafael, me diz que é fofoca, que não é verdade. Por que você não me disse nada? Do outro lado da linha, o silêncio foi a primeira confissão. Ele hesitou. E eu pude ouvi-lo respirar fundo, claramente pego de surpresa. Mãe, é complicado. A gente não queria te preocupar com mais isso. A Amanda está cuidando de tudo. Ele era um péssimo mentiroso. A culpa em sua voz era palpável. Ele havia se tornado cúmplice ativo do plano sórdido de sua esposa. Desliguei o telefone. O coração pesado, mas a mente mais afiada do que nunca. O plano deles, no entanto, teria uma consequência que eles não previram. Valdemar e Eunice, alarmados com a doença do genro e comovidos com a performance de esposa devotada de sua filha, prontamente ofereceram o dinheiro para o suposto tratamento. Mas Valdemar não era um homem de negócios de sucesso por ser ingênuo. A generosidade dele veio com uma condição, apresentada como uma solução inteligente e paternal. Num jantar, ele propôs a eles: olha, para ajudar vocês a se reerguerem e para que não fiquem com a cabeça cheia de coisas, eu tive uma ideia. Eu compro aquele terreno que a mãe do Rafael tem na Praia Azul, dou um preço justo, uns 70 mil reais. Vocês usam o dinheiro para o tratamento, quitam qualquer outra pendência e ainda ficam com uma reserva de emergência. Eu resolvo a papelada e tiro esse peso das costas de vocês. A notícia dessa proposta chegou até mim no dia seguinte,
novamente através da rede de informações da família. E imaginei o horror no rosto de Amanda e Rafael. A mentira que eles inventaram para salvar o terreno havia se transformado na arma perfeita para que o perdessem. Se recusassem a proposta generosa do pai, que suspeitas levantariam? Mas por que não querem vender se precisam tanto do dinheiro para o tratamento do Rafael? Se aceitassem, estariam entregando um futuro milionário por uma fração do seu valor. A armadilha que eu montei se aperfeiçoou sozinha e agora eles estavam presos entre a própria mentira e a ganância calculada do homem que eles tanto tentaram impressionar. A proposta generosa de Valdemar foi a gota d'água. Rafael e Amanda, que já estavam se afogando, sentiram o chão desaparecer sob seus pés. Eles estavam presos em todos os lados, pela dívida com o banco, pela mentira contada aos sogros e agora pela pressão para vender seu bilhete de loteria por um preço de banana. A tensão na casa deles, que já era alta, tornou-se vulcânica. O catalisador para a erupção foi um telefonema. Valdemar, o empresário pragmático, ligou para Rafael no meio da semana. E então, meu campeão, já pensaram na minha oferta sobre o terreno? É uma oportunidade de ouro para vocês se livrarem dos problemas, mas preciso de uma resposta até sexta-feira. Tenho outro investimento em vista e não posso deixar o dinheiro parado. A contagem regressiva havia começado. Eles tinham menos de 48 horas para tomar uma decisão impossível. Aquela noite, a casa deles se tornou um campo de batalha. A discussão, que começou com sussurros desesperados, escalou para gritos que nenhum vizinho poderia ignorar. Amanda, em pânico total, despejou toda sua fúria e frustração em cima de Rafael. "Isso tudo é culpa sua", ela gritava, a voz estridente, "sua e da sua mãe com esse planinho ridículo. Se você fosse homem de verdade, já teria dobrado a velha, teria ativado o terreno dela. Agora meu pai vai descobrir que a gente mentiu, que você não é nada. Minha vida está arruinada por causa da sua fraqueza." Cada palavra era um chicote, mas a palavra fraco foi o que finalmente quebrou algo dentro de Rafael. A humilhação no trabalho, a mentira sobre a doença, o desprezo da esposa, o desapontamento no meu olhar, tudo convergiu naquele único insulto. Ele olhou para Amanda e, pela primeira vez, não viu a mulher que amava, mas uma estranha voraz, uma predadora que o estava devorando vivo. O feitiço havia se quebrado. Naquela mesma noite, perto da meia-noite, ouvi batidas na minha porta. Não eram batidas fortes, mas toques hesitantes, quase infantis. Abri e encontrei meu filho encharcado pela chuva fina que caía, o rosto devastado por um sofrimento que ia muito além do estresse financeiro. Ele parecia um soldado que havia abandonado o fronte, um náufrago que finalmente encontrava terra firme. Sem dizer uma palavra, abri espaço para ele entrar. Ele desabou na poltrona da sala, a mesma onde, semanas antes, eu havia revelado a minha primeira armadilha. E então, ele confessou. Tudo. As palavras saíram em uma torrente de vergonha e dor. Ele me contou sobre a pressão de Amanda, a humilhação diária no trabalho, a invenção da doença, a proposta de Valdemar, a briga monstruosa que acabaram de ter. Ele não estava se justificando nem pedindo uma solução. Ele estava se rendendo. Eu não aguento mais, mãe. Eu me tornei um mentiroso, um covarde. A senhora tinha razão em tudo. Eu troquei tudo que importava por nada. Eu estraguei a minha vida. Eu o ouvi em silêncio, meu coração doendo com a dor dele, mas minha mente clara e focada. A minha vingança não era para destruí-lo, mas para salvá-lo de si mesmo e da mulher que o estava devorando vivo. Ele precisava chegar ao fundo do poço para encontrar forças para subir. E ele havia chegado. Aproximei-me e coloquei a mão no seu ombro. Não havia triunfo no meu toque, apenas uma gravidade solene. Ainda não, Rafael. Você ainda não estragou tudo, mas o que você fizer amanhã vai decidir o seu futuro para sempre. Ele olhou para mim, os olhos cheios de uma pergunta silenciosa. Amanhã? Disse eu, minha voz firme.
Você vai ligar para o seu sogro. Vai dizer a ele que tem uma contraproposta sobre o terreno e que gostaria de discuti-la. Você vai convidá-lo para uma reunião aqui, na minha casa, no fim da tarde. Apenas vocês dois e eu. Amanda não será convidada. Eu fiz uma pausa, garantindo que ele entendesse o peso do que viria a seguir. Chegou a hora de contar a verdade. Não a minha, não dela. A sua verdade. E a partir daí, veremos se você ainda tem um futuro para lutar. A manhã seguinte, na minha casa, foi silenciosa, mas carregada de uma eletricidade que não existia antes. Não era a tensão do conflito, mas a calma aterrorizante que precedia uma tempestade. Rafael mal dormiu. Eu o vi na cozinha, antes do sol nascer, apenas olhando para o telefone em suas mãos como se fosse uma serpente. Aquele aparelho era a ponte para o seu sogro, para a mentira que ele precisava demolir. Ele me olhou, os olhos injetados de medo. Eu não sei se consigo, mãe. Eu coloquei uma xícara de café na sua frente, mas não ofereci palavras de consolo. O tempo para isso havia passado. Conseguir não é uma opção, Rafael, é uma necessidade. É a única porta de saída do inferno que você mesmo criou. Ele engoliu em seco, pegou o telefone e discou. Ouvi sua voz, trêmula no início, mas ganhando uma firmeza surpreendente ao seguir o roteiro que lhe dei. Seu Valdemar, bom dia. Sou eu, Rafael. Sim, tudo bem. Liguei sobre a sua proposta para o terreno. Eu pensei muito e gostaria de fazer uma contraproposta. Seria possível nos encontrarmos hoje à tarde para um café? Na casa da minha mãe, sim. Ótimo, estaremos esperando. Ele desligou, pálido, mas com um novo brilho de determinação nos olhos. O primeiro passo, o mais difícil, havia sido dado. O passo seguinte era enfrentar Amanda. Ele precisava voltar ao apartamento para se trocar, para se preparar para a reunião. Sabíamos que ela estaria lá, uma leoa furiosa em sua jaula. Ele voltou para minha casa 2 horas depois, o rosto marcado, mas o queixo erguido. Ele me contou que a confrontação foi a pior de sua vida. Amanda, ao saber da reunião com o pai e de sua exclusão, explodiu em acusações e ameaças. Reunião sobre o meu futuro com o meu pai na casa daquela bruxa e eu não vou? Você perdeu o juízo? Ela gritou. E pela primeira vez, ele não recuou. O Rafael fraco e submisso havia morrido na noite anterior, na minha sala. A reunião, Amanda, é sobre as nossas mentiras, ele respondeu a voz firme. E eu não a quero lá porque você é a principal delas. Acabou. Ele pegou apenas uma muda de roupa, a chave do carro e saiu, deixando-a atonita no meio dos seus gritos. Aquele ato de rebeldia, de autoafirmação, foi a prova que eu precisava. Ele estava, finalmente, lutando por si mesmo. Às 5 da tarde, a atmosfera em minha casa era de pura expectativa. Rafael andava de um lado para o outro na sala. Eu arrumava a mesa de centro com 3 xícaras, o gesto metódico me ajudando a controlar a própria ansiedade. Pouco antes da campainha tocar, eu segurei o braço do meu filho, forçando-o a me olhar. Lembre-se do que ele lhe disse, Rafael. Com um sorriso no rosto, ele o humilhou dizendo que é assim que se constrói caráter. Pois bem, mostre a ele hoje o caráter que você construiu no meio do fogo. A campainha tocou. Valdemar entrou em minha sala simples com a arrogância de um conquistador. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça condescendente e deu um tapa nas costas de Rafael como se fosse um funcionário qualquer. Então, garoto, ouvi dizer que você tem uma contraproposta para mim? Gostei de ver, mostrando iniciativa. Ele se sentou na minha melhor poltrona, esfregando as mãos, pronto para fechar o que ele imaginava ser um negócio fácil. Ele olhava para nós dois, o filho quebrado e a mãe simplória, como 2 ovelhas prontas para o abate. Ele não tinha a menor ideia de que estava entrando na jaula do leão. Valdemar sentou-se, exalando a confiança de um homem acostumado a estar no controle. Então, vamos lá. Qual é a grande contraproposta? Ele perguntou, um sorriso zumbeteiro nos lábios. Espero que seja razoável. Meus 70 mil pela sua praiazinha é mais do que justo, considerando a situação da sua saúde, rapaz. A menção à falsa doença, dita com aquela falsa compaixão, foi o gatilho final. Vi Rafael respirar fundo, o último vestígio de medo sendo substituído por uma resolução sombria. Seu Valdemar,
Começou Rafael, e sua voz, para minha surpresa, era a de um homem, não a de um menino. Antes de falarmos do terreno, eu preciso corrigir algumas informações. Preciso lhe contar a verdade sobre a minha saúde e sobre o meu casamento. Valdemar ergueu uma sobrancelha, a impaciência começando a transparecer. Primeiro, continuou Rafael olhando diretamente nos olhos, eu não estou doente. Meu coração está perfeitamente saudável. A história da doença foi uma mentira que a Amanda inventou para conseguir dinheiro do senhor. O sorriso de Valdemar desapareceu. Ele se inclinou para a frente, o corpo tenso. O quê? Você disse. E segundo, Rafael não vacilou, a verdade agora fluindo como um rio rompendo uma barragem. O motivo da mentira. O dinheiro que pedimos não era para um tratamento. Era para pagar as parcelas de um empréstimo de R$ 47.000. Um empréstimo que a minha mãe, aqui do meu lado, fez para pagar pela festa do nosso casamento. A festa pela qual o senhor e sua esposa receberam todos os aplausos e agradecimentos. O silêncio que se instalou na sala foi total, pesado, como se o ar tivesse se transformado em pedra. O rosto de Valdemar passou por uma transformação chocante. A arrogância se dissolveu, dando lugar à incredulidade e depois a uma fúria profunda e escura. Ele não havia sido apenas enganado. Ele havia sido usado como um peão no teatro de aparências da própria filha. Sua imagem pública, o que ele mais prezava, havia sido construída sobre a mentira de um genro que ele desprezava e o sacrifício de uma mulher que ele considerava insignificante. Você, seu moleque, Valdemar rosnou, levantando-se, o rosto vermelho. Você e a minha filha, vocês inventaram uma doença para me extorquir e me fizeram de palhaço na frente de toda a sociedade, me exibindo como grande benfeitor de uma festa que eu não paguei. Eu errei, seu Valdemar, disse Rafael, e pela primeira vez meu filho de pé, não fisicamente, mas em espírito. Eu fui fraco, fui cúmplice, e eu vou carregar essa vergonha para sempre, mas eu não vou mais viver essa mentira. Quando Valdemar abriu a boca para continuar o ataque, eu intervi. Minha voz era suave, mas cortou a raiva dele como vidro. A culpa não é só dele, seu Valdemar. Ele foi um menino fraco, sim, mas ele estava tentando desesperadamente agradar uma família que, com todo respeito, parece valorizar mais um casamento caro do que um genro com caráter. A farpa foi sutil, mas o atingiu em cheio. Ele me fuzilou com os olhos. E qual é a sua jogada aqui, Lúcia? O que você quer com tudo isso? A minha jogada é a contraproposta que meu filho mencionou. O terreno não está e não esteve à venda. Ele é o futuro dos meus netos e esse futuro não tem preço. Eu olhei para Rafael e ele assentiu, em concordância silenciosa. O empréstimo que gerou essa confusão, nós vamos pagar. Nós daremos um jeito. A nossa proposta para o senhor não envolve dinheiro, envolve dignidade. Fiz uma pausa, deixando o peso da palavra assentar. Pelo bem dos seus netos e pela reputação da sua família, que o senhor tanto preza. Esta história vergonhosa morre aqui, nesta sala. Nós não diremos uma palavra para ninguém sobre as mentiras. Em troca, o senhor também não dirá. Ninguém precisa saber que a sua filha precisou inventar uma doença para conseguir dinheiro do próprio pai. O cheque mate. Valdemar estava encurralado. Uma guerra aberta traria uma desonra pública que ele jamais suportaria. Ele olhou de mim para Rafael, o ódio e o desprezo queimando em seus olhos. Ele havia perdido o controle. Havia sido superado. Você, seu moleque, ele sibilou para Rafael, na minha empresa, você não pisa nunca mais. E quanto à minha filha, vocês se encontraram. Ele virou-se e marchou para fora da minha casa, batendo a porta com uma força que fez as janelas tremerem. Na sala silenciosa, Rafael me olhou, os olhos cheios de trila, não de tristeza. Ele havia perdido o emprego, a esposa, o sogro, mas ali, na minha pequena sala, ele havia encontrado a si mesmo. A vingança estava completa. Não porque eu havia ganhado,
mas porque ele finalmente tinha escolhido parar de perder. Quando a porta da minha casa bateu, o som ecoou como tiro de largada para uma nova vida. Rafael permaneceu de pé no meio da sala, tremendo, não de medo, mas da adrenalina da libertação. Ele havia enfrentado seu maior carrasco. E embora eu tivesse perdido tudo, o emprego, o status, a esposa, ele estava inteiro pela primeira vez em muito tempo. A conversa com Amanda, naquela mesma noite, foi a demolição final. Ele me contou que voltou ao apartamento e encontrou-a fazendo as malas, o rosto contorcido numa máscara de fúria. Não houve lágrimas nem pedidos de desculpa. Ela apenas o acusou de ser um fraco, um filhinho da mamãe que havia estragado o futuro brilhante que ela havia planejado para eles. Ele não discutiu, apenas observou, em silêncio, a mulher por quem ele havia humilhado a própria mãe se revelar exatamente o que era, uma sócia raivosa cujo investimento havia falido. A partida dela não deixou um vazio, mas um alívio. Os meses seguintes foram de uma reconstrução lenta e árdua. Rafael voltou a morar comigo no seu antigo quarto de infância. Não havia vergonha nisso, apenas a realidade de um recomeço. Ele arrumou um emprego numa pequena marcenaria, um ofício que aprendeu com o pai quando era adolescente, mas que abandonou em busca de algo que o mundo considerava mais respeitável. O trabalho era pesado. As mãos que antes acenavam relatórios agora lixavam madeira. Mas a cada noite ele chegava em casa com um cansaço honesto, o tipo de cansaço que constrói, não o que corrói. Juntos, traçamos um plano. Cada centavo extra era para abater o empréstimo. Ele assumiu a dívida como sua. Não era mais o dinheiro da festa, era a sua penitência, o seu caminho para a redenção. E eu, ao seu lado, não era mais a mãe que dava tudo de mão beijada, mas uma parceira, uma conselheira que o lembrava do seu valor quando ele fraquejava. Nosso relacionamento, que havia sido quebrado pela mentira, foi sendo soldado pela verdade e se tornou mais forte do que nunca. Hoje, olhando para o meu filho, vejo um homem que seu pai teria orgulho de conhecer. Ele não tem um carro do ano nem um cargo com um nome importante, mas tem algo que Valdemar e Amanda nunca entenderão: paz de espírito e autorrespeito. Minha vingança, no fim, foi estranha. Eu não recuperei meus R$47 mil. Em vez disso, gastei-os para comprar de volta a alma do meu filho. Foi o investimento mais caro e mais doloroso da minha vida. Mas ao vê-lo sorrir hoje, um sorriso genuíno que não precisa da aprovação de ninguém, eu sei que valeu cada centavo. Aprendi que o verdadeiro valor das coisas não está na etiqueta de preço, mas na verdade que elas representam, e que às vezes é preciso queimar uma vida de aparências para que uma vida de verdade possa, finalmente, nascer das cinzas. O terreno na Praia Azul continua lá, quieto, esperando. Não falamos mais dele como uma fonte de riqueza, mas como um lembrete. Um lembrete de que o futuro não é algo que se herda ou se toma, mas algo que se constrói, com mãos calejadas e um coração honesto. A jornada de Lúcia e Rafael nos ensina que o caminho de volta da beira do abismo é longo, mas possível, e que o verdadeiro caráter se revela não nos grandes palcos, mas nas escolhas difíceis que fazemos quando ninguém está olhando. O que você faria no lugar de Lúcia? E você acha que Rafael merece essa segunda chance? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Vamos adorar conversar sobre essa história com você. Se você se envolveu com essa trama de sacrifício e redenção, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias emocionantes que mexem com o coração. E se você está pronto para mais uma história de reviravoltas familiares, clique agora no vídeo que está aparecendo na tela e confira. Minha sogra exigiu que a neta fosse batizada com o nome dela.